Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 14. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Aleluia. Eu gostaria que toda a igreja, até as crianças, prestassem bastante atenção na leitura do texto, que no final até as crianças vão nos ajudar aqui. Então as crianças ficam atentas aí, todos os irmãos acompanhem. Eu preciso ler apenas 14 versículos, então para os irmãos entenderem aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairod, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Mais uma vez, o 3, preste atenção. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado em Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, alcançaram-os acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairod, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais.
estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Amém? Irmãos, esse é um texto muito comentado por pregadores, por ensinadores da palavra de Deus. E há uns dias que eu estou meditando nesse texto e hoje Deus colocou no meu coração estar falando com a igreja sobre esse texto. O que Deus tem para nós sobre esse texto, aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Os irmãos muito bem sabem que essa história que eu falo para os irmãos, começou no período, foram 430 anos de escravidão, 400 anos que Israel viveu no Egito, sendo escravos, sendo cativos de Faraó. Como que começa essa história? Todos, a maioria sabe. Se alguém não sabe, vai saber como que teve o início dessa história. No primeiro ano desses 430 anos, lá atrás, em Canaã, surge um homem chamado Jacó, que tem 12 filhos, que é a nação de Israel que ia ser formada através desse homem, que são as 12 tribos de Israel. E um deles, chamado José, muitos falam José do Egito, mas não é José do Egito, é José de Israel, José de Canaã, que foi morar no Egito. Esse jovem, aos 17 anos, tem o sonho e os seus irmãos, com muita inveja, joga ele numa cisterna e depois o vende para os mercadores. Chega no Egito como escravo. E esse jovem de 17 anos chega ali e começa a trabalhar na casa de Potifar. E tudo que aquele jovem fazia, Deus prosperava. Tudo que aquele jovem colocava a mão era abençoado. E aquele jovem, através da mulher de Potifar, sofre ali um assédio. E ele, temendo a Deus, corre e foge. E os irmãos bem sabem o que aconteceu. Foi jogado na prisão, preso. 14 anos se passaram, ele preso. E chega então um dia que ele interpreta o sonho ali do copeiro e do padeiro. Então, um dia Faraó tem um sonho e fica muito perturbado. Os irmãos conhecem sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas de milho gordas e as magras. Então, os irmãos bem sabem que ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Ninguém. E Faraó ficou muito perturbado. Para que os irmãos entendam essa história, se passaram 430 anos. Faraó era um título. Então, morriam ali o Faraó
que é como se fosse hoje os reis, e vai passando, e chega até o final dessa história, que é Ramsés II. Então, Faraó é um título. Então, Faraó, ele fica muito atribulado. E apareceu José, para ninguém interpretar esse sonho. E chega José ali, interpreta o sonho. E quando José interpreta aquele sonho, o rei ficou maravilhado. E disse: nunca houve no Egito pessoa tão inteligente. E olha que o Egito era o lugar do pessoal mais inteligente que existia na época. Como se fossem os japoneses hoje, era o Egito. A ciência do Egito era avançadíssima. E ele fala assim: não tem ninguém capaz de fazer cumprir essa tarefa. E coloca José, sai lá da cisterna, vira prisioneiro e vira governador. Enquanto isso, os seus irmãos lá em Canaã, veio a fome. Aí, continuando essa história, aí quando José estava ali trabalhando, houve uma grande fome em toda a terra. Aparecem os 11 irmãos de José para comprar mantimento, porque em Canaã não tinha, em nenhum outro lugar a não ser no Egito. E quando José percebe ali os seus irmãos, os irmãos bem sabem o que aconteceu, eles começam a testar os seus irmãos. Chegando até o dia em que ele deseja ver o seu pai, deseja ver Benjamim, que é o mais novo. E quando ali os filhos de Jacó, que mais tarde se tornaria a nação de Israel, chegou ali em Canaã, no Egito, Faraó falou para José: escolhe um lugar. José escolheu a terra de Gósen. Era a terra mais próspera, do lado do rio Nilo, terra farta. Aí chega a família de José e começa a habitar naquela terra. E a família vai crescendo. Com o passar do tempo, morre aquele faraó e vem outro faraó, e assim vai se passando o tempo, até chegar o dia que um desses faraós começou a ficar preocupado. Esse povo cresce muito, esse povo está crescendo, e a população dessa cidade está ficando maior do que a do Egito. Se esse povo cismar de fazer guerra conosco, nós vamos perder. E esse faraó tem um decreto, então: mata todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. Aí entra Moisés nessa história. Entra Joquebede, fazendo ali um cesto, colocando ali o betume para não molhar, não encher de água, e fala assim: essa criança eu vou separar. Deus sempre tem alguém preparado para fazer a obra dele. Em meio ao caos, as crianças morrendo, Deus reservou ali Joquebede. Coloca Moisés no cesto. Moisés manda Miriam seguir na beira do rio, e o cesto vai, e a filha de Faraó se banhando no rio,
pega a criança e começa a criá-lo como príncipe no Egito. E o povo continuava na escravidão. Quanto mais o povo era escravizado, morriam escravos, mais o povo crescia. Mais o povo era castigado, mais o povo era escravizado. Tirava a comida, diminuía a comida, e o povo escravizado. Mas a promessa de Deus se mantinha de pé. A promessa de Deus se mantinha de pé. Quando Deus acontece um homicídio, Moisés comete um homicídio, foge para Midian, passa ali 40 anos trabalhando, ali conhece Jetro, que torna seu sogro, e Moisés se casa com Zípora. Depois de 40 anos, Deus vai e começa a falar com Moisés por meio de uma sarça e mostra o seu plano para Israel. O povo lamentava, o povo chorava, e Deus começa a pôr em prática na vida de Moisés o plano da libertação. E Deus fala com Moisés, criado junto de Faraó. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou enviar você para libertar o meu povo que está cativo no Egito. E Moisés ficou com muito medo. Como que eu vou dizer para Faraó que o Deus de Israel mandou libertar o povo? Quem é esse Deus? O povo conhecia Sete, o Deus conheceu o Deus lá que era Ram. Cada praga os irmãos sabem que simbolizava um Deus. Eles conheciam aqueles deuses. E o povo de Israel também, uma minoria, guardava a palavra de Deus, os ensinamentos dos antepassados. Poucas lembravam da promessa de Deus. Muitos, 430 anos se passaram, muitos já esqueceram da promessa de Deus. Isso me faz lembrar a nossa vida hoje. Passa um tempo, Deus nos faz uma promessa. Aí no primeiro ano nós ficamos entusiasmados, alegres, felizes, crendo no milagre. Aí passa o segundo ano, já começa, terceiro ano, aí vai passando o tempo. Será mesmo que essa promessa vai acontecer? Será mesmo que Deus vai cumprir essa promessa na nossa vida? E começa. O povo de Israel estava desse jeito. Então, chega nesse dia, chega Moisés. Deus começa a falar através da primeira praga, segunda praga, terceira praga, mostrando sinais. Moisés, não tem como falar o meu nome, porque Deus, ninguém sabe o nome de Deus. É um título que foi colocado, mas qual é o nome de Deus? Aí, o único nome que Deus falou foi aquele que Moisés disse para Faraó. Se perguntar, fala que o eu sou o enviou a vós. Só isso. Então Moisés chega diante de Faraó. O Senhor, o eu sou, enviou a vós para libertar o meu povo. Faraó não acreditou. Primeira praga, segunda praga, até a última, que foi a morte dos primogênitos. Então, chega o dia da saída. Chega o dia da saída do povo. O povo começa
a sair da cidade. 600 mil homens, só acima de 21 anos, fora os jovens abaixo de 21 anos, crianças e mulheres. Uns falam 3 milhões, outros falam mais de 5 milhões, só sei que era muita gente. E leva até os rebanhos e começa a jornada do povo. E quando o povo começa a caminhar pelo deserto, foi a leitura que os irmãos fizeram junto comigo aqui, eles começam a caminhar alegres, todo mundo. Acabou a servidão, acabou a escravidão, acabou o jugo de Faraó. Eles começam a caminhar no meio do deserto e começam aquela jornada. E Deus, os irmãos prestaram atenção aí que eu falei para os irmãos que no capítulo 3, 14, versículo 3 diz assim: então Faraó dirá: os filhos de Israel estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Vou explicar para os irmãos aqui. Aleluia. O povo sai do Egito, começa a caminhar no deserto. Aí chega, aqui está as montanhas de Seir. Não tinha como uma população, tinha idoso, tinha criança, tinha pessoas de várias idades. Para cá estavam as montanhas de Seir. Para cá estava o exército filisteu em guerra. Na frente estava o mar. Os irmãos viram lá no início do texto que fala que Deus faz com que Israel volta. E Faraó, no seu coração, pensou assim: eles estão presos no deserto. O mar não tem como ele passar. Para cá, nas montanhas, não tem jeito. No meio da guerra, não tem como. E Israel ali começa a se preocupar. E Faraó chama todos os seus soldados, os chefes dos soldados, 600 carros escolhidos. Não era um farinho igual o meu. Se fosse hoje, era carro escolhido, preparado para aquela tarefa. 600 carros, cada carro tinha um líder, e todos os soldados esvaziou o Egito, todos os soldados foram para aquela missão: perseguir o povo de Israel. E quando chega até esse ponto que eu falei para os irmãos, o que me chamou bastante atenção nesse versículo 3, que fala que o deserto os encerrou. Faraó, na sua mente, pensou assim: acabou para Israel. Acabou. Acabou para Israel. Só que eu venho falar para os irmãos nessa noite que quando você está numa situação dessa na sua vida, todo crente, irmãos, tem que passar por deserto. Crente mesmo, que quer morar no céu, tem que passar pelo deserto. Deserto é lugar bom? 50 graus de dia e à noite abaixo de zero. Que lugar gostoso, não é, irmãos? De ficar. Areia até você não conseguir enxergar mais. Era a situação do povo. Só que é o seguinte: deserto é vestibular de crente.
Deserto é lugar de crente chegar. Por que deserto é lugar? Porque não tem como você correr para lugar nenhum mais. O negócio quando você está no deserto é clamar. É só clamar, clamar e clamar. Então, você que se encontra no deserto nessa noite, não sei em qual área, seja ela sentimental, seja ela financeira, seja ela profissional, seja qual for a sua área, confia que o mar vai se abrir para você nessa noite. Confia que o mar vai se abrir. Porque Deus, aquilo que é impossível, aquilo que é improvável, é especialidade de Deus. O povo, quando chega ali na frente do mar, o povo se desespera e começa a reclamar com Moisés. Moisés, por que nos trouxe aqui? E começa a indagar Moisés por tudo aquilo que eles passavam. E Moisés, crendo no milagre, já via o milagre. 40 anos de experiência no deserto. Aquilo ali para Moisés era fichinha. Para quem ficou 40 anos no deserto, Moisés já estava, irmãos. Moisés era especialista em deserto. Só que o povo de Israel não sabia, não entendia como Moisés. Então, é assim conosco. Deus já sabe lá na frente como vai ser a nossa vida. Ele está te dando uma luta hoje, mas aquela bênção lá é tão grande que você tem que passar aqui. E Deus, se Deus quisesse, o povo passaria pelo exército em guerra lá? Passaria ou não? Sim. Se Deus quisesse fazer lá esse passar no meio das montanhas lá, fazia sim ou não? Sim. Mas Deus falou assim, ó, eu quero fazer o improvável para o homem. Eu quero fazer algo maior. Quando o povo de Israel começou a clamar, Deus falou, é como se fosse nós hoje. Deus falando para o povo assim, já fiz 10 vezes, já fiz 10 milagres. E vocês estão reclamando de quê? Isso é só o início dos milagres que eu tenho para vocês. O que Deus está querendo dizer para... todas as pragas ali no Egito não foram nada diante daquilo que eu quero mostrar para vocês. Todas as bênçãos que Deus te deu até hoje, Deus está falando assim, ó, pode buscar que tem mais. A fonte de Deus de milagres é inesgotável. Então você que acha assim, acabou para mim, não tem mais jeito, Deus já me abençoou, eu estou realizado. Deus sempre pode surpreender você a cada dia. Deus ele pode surpreender da maneira que você jamais espera. E continua o povo ali e vem Israel. E Moisés começa a falar para o povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Para receber um grande milagre, primeiro passo, não temer. Não temais. Ficais quietos. Ah, mas Deus... Estou aguardando. A sua vida está assim, assim, assim. Estou aguardando. Mas a luta, estou esperando. Fique na ordem de Deus, irmãos. Não temais. Estais quietos. Irmãos, não vai precisar de você fazer nada. Só olhar e vede o livramento do Senhor. O que Israel fez? Precisou de fazer? Só ver o livramento. Aleluia. E eu gostaria que
que você entrasse comigo nessa história hoje. Aleluia. Cadê os Faraó e seus soldados? Onde estão? Faraó e seus soldados. Eu gostaria que você só um pouquinho entrasse nessa história junto comigo nessa noite. Aleluia. Vocês vão ver o que aconteceu, só um pouquinho daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel. Interessante, irmãos, que isso é tema de outra mensagem. O caminho do povo de Israel. Eu falei para os irmãos que José veio da onde? Canaã? Não foi Canaã? Para onde que o povo de Israel ia? Sabe o que acontece? Fique de pé fazendo favor, isso. Aqui está o Egito, ali está Canaã. Se os irmãos pegarem a Bíblia da divisão das tribos, vai ver ali a caminhada do povo. Só que o que aconteceu? Quando o povo, antes disso, eu falei sobre os irmãos de José, eles não fizeram esse trajeto? Fizeram esse trajeto 2 vezes, os irmãos de José. Então não era tão longe assim. Só que Israel era como se você fosse por aqui. Só que Israel, se os irmãos olharem lá no desenho lá, Israel vai lá e dá uma volta tremenda. Eu falei para os irmãos que eles voltaram, porque estavam andando em círculo. Então, aqui está. Vamos simular agora aqui. Fique de pé, crianças, e as regentes aqui vai me ajudar. Passa para frente aqui. Os irmãos aqui, ó. Fique na frente da Elaine, da uma Agnes aqui, só para os irmãos entenderem. Tem aqui, ó, na frente. Nesse rumo aqui, ó. Pode vir, Leisiane. Todos os irmãos vão me ajudar. Aqui, ó, os irmãos vêm para a beira do banco aqui. Quem puder ficar aqui, vem para cá, para a beira do banco aqui. Todos aqui. As irmãs aqui já estão certinho. Pode vir para a ponta aqui, ó. Alguém sentar aqui. E eu quero mostrar. Cadê os adolescentes aqui, ó? Então, o que aconteceu? O povo, se coloque de pé, a igreja, fazendo um favor. O povo estava aqui representando Israel. Representando Israel. Aqui estão as crianças e as regentes. Vocês representarão o Mar Vermelho. Então, lá está Faraó e seus soldados. Imagine que tem ali 600 mil carros, soldados, cavaleiros, exército poderosíssimo. Aqui está o povo de Israel. Não tem como passar por lá. Não tem como passar pela guerra dos filisteus. E o mar está na frente. Cadê? O que estava escrito? O povo começou a clamar. O povo começou a indagar Moisés. Eu vou estar fazendo o papel de Moisés aqui. Só que o mar não fala. Só que como era mais de 1 milhão de pessoas, eu preciso da ajuda do mar aqui hoje para ajudar Israel aqui. Então vamos fazer o coral aqui. Tem que encher o pulmão de ar, é mais de 1 milhão de pessoas. Então você vai representar mais de 1 milhão de pessoas aqui agora. Pronto? Podemos ir para Canaã? Podemos? Então, só para ensaiar, nós vamos
se estivesse cantando. Os meninos, me ajudam aí. Cadê a... Então, nós vamos falar, só que como se fosse cantando, que aí fica mais forte. Vamos ensaiar. 1, 2, 3. Deixa o mar. Entendeu, né? Vamos na sequência ali. Certo? Então vamos lá. Deixa eu pegar minha cola aqui, senão... Vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Jesus está aqui, amém? Amém. Então vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Eis o mar. Começa a clamar. Aí Moisés enche o peito de ela e fala assim: ajuda aí, músicos. Aqui que ele fala. Só que eu tenho que gritar para mais de 1 milhão de pessoas. Aí Moisés, Israel está vindo, Faraó está vindo. Ameaça vir Faraó. Faraó está ameaçando. Israel está correndo, clamando. Aí Moisés fala assim: não mais, ficai quieto e vede hoje o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluia. E continua a história. Aleluia. Moisés clama a Deus. Aleluia. Moisés a Deus clamou. Meu Deus! Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche! Revogar as águas e o mar. Vamos, Israel. Aleluia. Israel passou, porque clamaste a mim.
pesquisadores, há pouco tempo, relataram e encontraram fragmentos de carros, de soldados, de exército no Mar Vermelho. A ciência, de vez em quando, prova o milagre que Deus faz. Israel, Faraó e seus soldados, nunca mais. Escravidão, nunca mais. O que eu quero com essa encenação mostrar para você nessa noite? Você é livre nessa noite. Escravidão, nunca mais. Prostituição, nunca mais. Drogas, nunca mais. Não. Canaã, Canaã, Canaã. Hoje você representa Israel. Qual é o mar da sua vida? Você acha que a sua luta é mais difícil do que abrir o mar? Algo que Deus vai contra aquilo que Ele criou, que é a natureza. Mas se for preciso, Ele abre o mar para você nessa noite. Qual que é a sua luta nessa noite? Aleluia. Israel passou, não tem Faraó na frente de Israel. Israel está caminhando. Faraó morreu, Aleluia. Faraó na frente de Israel. Quem chegará primeiro? Faraó morreu. Uma coluna de fogo. Você quer adorar esse Deus? Aleluia. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. O Deus de Israel está aqui nessa noite. O que você precisa dele nessa noite? Aleluia. Ele, o salmista Davi, ele nos ensina que fala assim: elevo os meus olhos para os montes. O salmista estava igual ao povo de Israel. Elevo os meus olhos para os montes. Eu olho para lá, não vejo socorro. Eu olho para cá, não vejo socorro. Para lá, nem para frente eu vejo socorro. Mas elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor. Vou te falar uma realidade. Vai ter deserto. Vai ter deserto. Para você alcançar a sua vitória, vai ter deserto. Mas não tem problema não. De dia vai ter uma coluna de nuvem. O ar-condicionado de Jeová vai deixar a temperatura ambiente para você. De dia. À noite, temperatura abaixo de zero, não tem problema não. Vai ter
Ali também um aquecedor. Aquecedor de Jeová vai estar ali. Temperatura ali vai ser melhor do que aquele edredom caro. Por quê? É muito difícil passar pelo deserto. Mas só que quando você chega em Canaã, cacho de uva que gasta 2 homens para carregar. Comece a entrar em Canaã nessa noite. Aleluia. O inimigo tem feito igual o Faraó na sua vida. Não vai dar. O inimigo tem feito igual o Faraó. Vão morrer. Mas Deus está falando assim: não tem mais. Estais quietos e vede hoje o livramento do Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. Seja o seu casamento, seja o seu esposo, seja o seu filho, seja qual for a situação, Deus ele vai lá e arranca e faz de novo, dá um coração novo, purifica do cigarro, purifica das drogas, purifica de tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a essa amada igreja, que você possa ouvir essa palavra, aleluia, nessa noite, e se alimentar, aleluia. Deus, ele está nesse lugar, aleluia. Que possamos confiar. A salvação, ela é uma jornada, uma caminhada. Não pare nessa caminhada, continue essa caminhada. Salvação é conquistada diariamente. Continue caminhando. Ainda que tudo pareça contrário, mas Deus está com você. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder mais uma vez estar na casa do Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová.